Capítulo 7. A Inês. A Inês passou uma noite insone no escuro. Quando sua barriga começou a roncar, ela suspeitou que fosse manhã, mas ninguém apareceu para remover a venda ou lhe oferecer uma bandeja de comida. Pelo visto, Van Eck não sentia mais a necessidade de mimá-la. Ele tinha visto com clareza o medo dentro dela. Essa seria sua influência a partir de agora, não os olhos sules de Bajan e suas tentativas de gentileza. Quando o tremor passou, ela se esforçou para chegar ao duto de ventilação, apenas para descobrir que ele estava firmemente fechado com parafusos. Deviam tê-lo parafusado enquanto ela estava no teatro. Não se surpreendeu. Ela suspeitava que Van Eck o havia deixado desprotegido só para lhe dar esperança e depois arrancá-la dela. Depois de algum tempo, sua mente começou a clarear e, deitada em silêncio, arquitetou um plano. Ela falaria. Havia um monte de esconderijos e locais seguros que os drags haviam parado de usar porque tinham sido descobertos ou simplesmente porque deixaram de ser convenientes. Ela começaria por eles. Então havia os lugares supostamente seguros que pertenciam a algumas das outras gangues do Barrel. Ela sabia de um container de transportes convertido no terceiro porto que os Liddies usavam ocasionalmente. Os gaivotas na Valha gostavam de se refugiar num hotel sujo a apenas algumas ruas depois da Ripa. Eles o chamavam de Casa da Geleia, devido à sua cor desbotada de framboesa e aos beirais brancos que pareciam ter sido decorados com glacê. Van Eck levaria boa parte de uma noite para procurar em todos os aposentos. Ela os enrolaria. Faria Van Eck e seus homens percorrerem toda Quererdan atrás de Cass. Ela nunca tinha sido exatamente uma boa atriz, mas tinha sido forçada a contar sua cota de mentiras no Menneger, e certamente tinha passado tempo suficiente perto de Nina para aprender uma coisa ou outra. Quando Bajan finalmente apareceu e removeu a venda, estava acompanhado de 6 guardas armados. Ela não sabia ao certo quanto tempo tinha se passado, mas suspeitava que tivesse sido um dia inteiro. Bajan estava com o rosto pálido e teve dificuldade de olhá-la nos olhos. Ela torceu para que ele tivesse passado a noite toda acordado, o peso de suas palavras pesadas em seu peito. Ele libertou seus tornozelos, mas substituiu as cordas por correntes. Elas tilintaram pesadas enquanto os guardas a levavam pelo corredor. Dessa vez, eles a levaram pela porta dos fundos do teatro, passaram pelas peças de cenário, adereços descartados cobertos de poeira e foram para o palco. As cortinas, comidas de mofo verde, foram baixadas para que a cavernosa área de assentos e balcões não ficasse mais visível. Isolado do resto do teatro, aquecido pelo calor que irradiava das luzes do palco, o conjunto tinha uma curiosa sensação de intimidade. Parecia menos com um palco e mais com a sala real de operações de um cirurgião. A Inês passou os olhos pelo canto destroçado da mesa onde havia se deitado na noite anterior e desviou-os rapidamente. Van Eck estava esperando por ela com o guarda de nariz afiado. A Inês fez uma promessa silenciosa. Mesmo se seu plano falhasse, mesmo que ele esmagasse suas pernas até deformá-las, mesmo que ela jamais voltasse a andar, ela encontraria um jeito de retribuir na mesma moeda. Ela não sabia como, mas daria um jeito. Ela havia sobrevivido a coisas demais para deixar Jean Van Eck destruí-la. Está com medo, senhorita Gafa? Ele perguntou. Sim. Que honestidade! Está preparada para me dizer o que sabe? A Inês respirou profundamente e abaixou a cabeça no que ela esperava ser uma exibição convincente de relutância. Sim, ela sussurrou. Prossiga. Como eu sei que você não vai ouvir o que tenho para dizer e depois me machucar de qualquer jeito? Ela perguntou com cautela. Se a informação for boa, não tenho que temer de mim, senhorita Gafa. Não sou um bruto. Empreguei os métodos com os quais você mais está acostumada. Ameaças, violência. O Beryl treinou você para esperar esse tipo de tratamento. Ele suou como Tantirlin. Por que me obriga a fazer essas coisas? Você atrai essas punições para si mesma, garota. Tenho sua palavra, então? Ela perguntou. Aquilo era absurdo. Van Eck tinha deixado extremamente claro o quanto valia sua palavra ao quebrar seu acordo sobre Velgeluk e tentar matar a todos. Mas ele assentiu solenemente.
Você tem, disse ele. Negócio fechado. E Kaz nunca poderá saber. É claro, disse ele com alguma impaciência. A Inês pigarreou. O Paraíso Azul é um clube não muito longe da Ripa. Kaz já usou os quartos de cima para guardar mercadoria roubada antes. Era verdade. E os aposentos deviam estar vazios. Cass parou de usar o lugar depois de descobrir que um dos garçons estava em dívida com os leoneiros. Ele não queria ninguém relatando suas idas e vindas. Muito bem. O que mais? A Inês moveu o lábio aflita. Um apartamento em Cool Street. Não me lembro do número. Tem vista para a entrada dos fundos de alguma das casas de jogos de Aduela Leste. Mas já o usamos para ficar de tocaia antes. É mesmo? Por favor, continue. Tem um container de transporte. Sabe de uma coisa, senhorita Gafa? Van Eck se aproximou dela. Não havia raiva em seu rosto. Ele parecia quase feliz. Acho que nenhum desses lugares seja uma pista verdadeira. Eu não... Acho que você pretende me colocar para caçar meu próprio rabo enquanto espera por resgate ou planeja alguma outra tentativa de fuga peculiar. Mas, senhora Gafa, você não precisa esperar. O senhor Breaker está a caminho para resgatá-la neste exato minuto. Ele apontou para um dos guardas. Ergam a cortina. A Inês ouviu o rangido de cordas e lentamente as cortinas esfarrapadas foram suspensas. O teatro estava abarrotado de guardas enfileirados nos corredores, 30 pelo menos, talvez mais, todos fortemente armados com fuzis e cacetetes, uma esmagadora demonstração de força. Não, ela pensou, enquanto absorvia as palavras de Van Eck. É isso mesmo, senhorita Gafa, disse Van Eck. Seu herói está vindo. Sr. Breaker gosta de acreditar que ele é a pessoa mais inteligente de Caledon. Então pensei em dar um pouco de corda e deixá-lo ser esperto demais para seu próprio bem. Percebi que, em vez de escondê-la, simplesmente deveria deixar você ser encontrada. A Inês franziu a testa. Não podia ser. Não podia ser. Será que esse mercador realmente havia superado Kaz em esperteza? Ele a havia usado para fazer isso? Tenho mandado Bajan ir e vir do Eicomery todos os dias. Pensei que o menino Sully seria bem perceptível e qualquer tráfego para uma ilha supostamente deserta provavelmente seria notado. Até esta noite não tinha certeza se Breaker morderia a isca. Eu estava ficando deveras ansioso, mas ele mordeu. No início desta noite, 2 de seus colegas foram avistados nas docas preparando um gondel para partir. Aquele fierdano grandão e o garoto Zimene. Não mandei ninguém os interceptar. Assim como você, eles são meros peões. Quay é o prêmio, e seu querido Sr. Breaker finalmente vai me dar o que me deve. Se tivesse sido honesto conosco, já teria Quay, disse ela. Nós nos arriscamos para tirá-lo da corte do gelo. Deveria ter honrado sua palavra. Um patriota teria se oferecido para libertar Quay sem uma recompensa. Um patriota? Seu esquema de Judah Parém vai trazer causa a Kersh. Mercados são resistentes. Kersh aguentará. Talvez até se fortaleça com as mudanças que estão por vir. Já você e sua laia podem não se sair tão bem. Como acha que os parasitas do Barry vão sobreviver quando estivermos em guerra? Quando homens honestos não tiverem uma moeda para esbanjar e estiverem com a mente voltada para o trabalho árduo em vez de vício? A Inês sentiu um sorriso brotar em seus lábios. Ratos de canal sempre dão um jeito de sobreviver. Não importa quanto você tente nos erradicar. Ele sorriu. A maioria dos seus amigos não sobreviverá a esta noite. Ela pensou em Jasper, Nina e Mathias, no Dorsey Island, que merecia algo muito melhor do que essa imundície de pai. Para Van Eck, não se tratava apenas de vencer, era uma questão pessoal. Você nos odeia. Francamente, tenho pouco interesse em você. Uma acrobata, dançarina, ou o que quer que você tenha sido antes de se tornar uma praga nesta cidade. Mas confesso que a existência de Breaker realmente me ofende. Vil, impiedoso, amoral, ele alimenta a corrupção com corrupção. Uma mente tão notável poderia ter sido colocada para trabalhar numa finalidade nobre. Ele poderia ter comandado essa cidade, construído algo, gerado lucro que teria beneficiado a todos.
Em vez disso, ele suga o trabalho de homens de melhor índole que ele. Homens de melhor índole? Como você? Pode ser doloroso de ouvir, mas é a verdade. Quando deixar este mundo, o maior império de transporte já conhecido continuará a existir. Um motor de riqueza, uma homenagem a Gessen e um símbolo de seu favor. Quem se lembrará de uma garota como você, senhorita Gafa? O que você e Kaz Breaker deixarão para trás, além de cadáveres para serem queimados na barcaça da ceifadora? Um grito veio de fora do teatro e um súbito silêncio caiu sobre eles enquanto os guardas se voltavam em direção às portas de entrada. Van Eck consultou o relógio. Meia-noite em ponto. Brake tem um gosto para o dramático. Ela ouviu outro grito e, em seguida, o som de tiros. 6 guardas atrás dela, correntes em seus pés. O desamparo veio com tudo para sufocá-la. Cass e os outros estavam prestes a cair em uma armadilha e ela não tinha como avisá-los. Achei melhor não deixar o perímetro completamente desprotegido, disse Van Eck. Nós não queríamos facilitar demais e entregar o jogo. Ele nunca vai dizer onde Quay está. O sorriso de Van Eck foi indulgente. Só me pergunto o que se provará mais eficaz: torturar o Sr. Breaker ou fazê-lo assistir enquanto torturo você? Ele se inclinou para perto. Garanto que a primeira coisa que farei é arrancar aquelas luvas e quebrar cada um daqueles dedos de ladrão. A Inês pensou nas mãos pálidas de malandro de Cass, a corda brilhante de cicatrizes que subia a partir das juntas do lado direito. Van Eck poderia quebrar todos os dedos e as 2 pernas de Cass e ele nunca diria uma palavra. Mas se seus homens arrancassem as luvas de Cass? A Inês ainda não entendia por que ele precisava delas ou por que ele tinha desmaiado na carroça-prisão no caminho para a Corte do Gelo, mas sabia que Cass não podia suportar o toque direto de pele contra pele. O quanto dessa fraqueza ele seria capaz de esconder? Com quanta rapidez Van Eck localizaria essa vulnerabilidade e a exploraria? Quanto tempo até Cass enlouquecer? Ela não conseguia aguentar. Estava feliz por não saber onde Quay se encontrava. Ela acabaria cedendo antes de Cass. Barulho de botas no corredor, um estrondo de passos. A Inês se projetou para a frente e abriu a boca para alertá-los, mas a mão de um guarda desceu firme, tampando seus lábios enquanto ela lutava para se libertar. A porta abriu com tudo. 30 guardas ergueram 30 rifles e 30 disparadores engatilharam. O garoto na porta vacilou para trás. Seu rosto branco, seus cachos marrons em espiral desarrumados. Ele vestia a farda vermelha e dourada de Van Eck. Senhor Van Eck, ele ofegou, as mãos erguidas em defesa. Descansar, Van Eck deu a ordem aos guardas. O que houve? O garoto engoliu em seco. Senhor, a casa no lago, eles vieram pela água. Van Eck se levantou, derrubando a cadeira. Alice. Eles a levaram 1 hora atrás. Alice, a bela esposa grávida de Jean Van Eck. A Inês sentiu uma centelha de esperança, mas a abafou com medo de acreditar. Eles mataram um dos guardas e deixaram os demais amarrados na despensa. O menino continuou sem fôlego. Havia um bilhete sobre a mesa. Traga-o aqui, Van Eck gritou. O rapaz caminhou até a coxia e Van Eck arrancou a nota de sua mão. O que ele diz? Perguntou Bajan. Sua voz tremia. Talvez a Inês estivesse certa sobre Alice e o professor de música. Van Eck o fez recuar. Se eu descobrir que você sabia algo sobre isso... Eu não sabia de nada, Bajan gritou. Seguia exatamente as suas ordens. Van Eck amassou o bilhete, mas não antes de a Inês decifrar a escrita irregular e inconfundível de Cass. 12:00 amanhã, na Godmed Bridge, com as facas de Inês. O bilhete estava preso sob isso. O menino enfiou a mão no bolso e tirou um pino de gravata, um gordo rubi cercado por folhas de louro douradas. Cass o havia roubado de Van Eck quando eles foram contratados pela primeira vez para o trabalho da Corte do Gelo. A Inês não teve oportunidade de vendê-lo no mercado negro antes de partirem de Ketterdam. De alguma forma, Cass deve tê-lo se apossado dele novamente. Breaker, rosnou Van Eck, sua voz firme de raiva. A Inês não se aguentou, começou a rir.
Van Eck bateu nela com força. Ele agarrou sua túnica e a sacudiu a ponto de seus ossos chacoalharem. Breaker ainda acha que está jogando, não é? Ela é minha esposa. Ela carrega meu herdeiro. A Inês riu ainda mais alto, todos os horrores da semana anterior ressonando de seu peito em estrondos vertiginosos. Mesmo que quisesse, ela não sabia se teria conseguido parar. E você foi tolo o bastante para contar tudo isso para Cousin Velgeluk. Será que devo mandar Frank buscar a marreta para te mostrar o quão sério eu sou? Senhor Van Eck, Bajan suplicou. Mas a Inês estava farta de ter medo daquele homem. Antes que Van Eck pudesse inspirar novamente, ela ergueu com força a testa, quebrando o nariz dele. Ele gritou e a soltou enquanto o sangue jorrava sobre seu fino terno de mercador. Na mesma hora, os guardas estavam sobre ela, puxando-a para trás. Sua pequena desgraçada, disse Van Eck, segurando um lenço com um monograma sobre o rosto. Sua pequena vadia, eu mesmo descerei uma marreta nas suas pernas. Vá em frente, Van Eck. Me ameace. Diga-me todas as pequenas coisas que eu sou. Se encostar um dedo em mim, Casbreaker vai arrancar o bebê de dentro da barriga da sua linda esposa e vai pendurar o corpo dele em uma varanda no mercado. Palavras horríveis, um discurso que inquietava sua consciência, mas Van Eck merecia as imagens que ela havia plantado em sua mente. Embora ela não acreditasse que Cass faria uma coisa dessas, sentiu-se grata por cada coisa desagradável e perversa que mãos sujas havia feito para merecer sua reputação. Uma reputação que perseguiria Van Eck cada segundo até que sua esposa fosse devolvida. Silêncio! Ele gritou, saliva voando de sua boca. Acha que não? A Inês provocou. Ela podia sentir o calor na bochecha onde ele a havia acertado com a mão. Podia ver a marreta ainda descansando na mão do guarda. Van Eck a havia feito sentir medo, e agora ela estava feliz em fazer o mesmo. Viu, impiedoso, amoral? Para começo de conversa, não foi por isso que contratou o Cass? Porque ele faz as coisas que ninguém mais se atreve? Vá em frente, Van Eck. Quebre minhas pernas e veja o que acontece. Desafie, Cass. Ela realmente havia acreditado que o mercador poderia ser mais esperto do que Casbreaker? Cass a libertaria e depois mostraria a esse homem exatamente o que vadias e ratos de canal são capazes de fazer. Console-se, ela disse, enquanto Van Eck se agarrava a um canto irregular da mesa buscando apoio. Até homens de boa índole podem ser superados.